diz que sim ou diz que não, né? Eu não quero saber de uma resposta depende. Eu quero uma resposta direta. Como é que pode ter essa perspectiva se coadunar com o Dharma? A fama do budista não, com relação a falar diretamente, não é boa, né? Embora, estritamente falando, eu acho que tem muitos lamas, muitos professores do budismo, de várias tradições também, que falam bastante honestamente, bastante diretamente, mas daí as pessoas não querem, às vezes, ouvir ou repetir. Elas gostam, ah, elas gostam de outra coisa, assim. Elas gostam de slogan pra botar no Face, assim, né? Que daí é uma coisa também meio nebulosa. Mas geralmente isso surge, essa pergunta, essa coisa assim, a pessoa ela quer, né, ela quer uma base para se fincar, e o budismo está sempre tirando do tapete, né? Então, essa questão da ética, por exemplo, então a pessoa quer, ela quer os preceitos, e os preceitos têm que ser muito, ela começa, ou algumas pessoas não gostam da noção de preceitos, né? Mas quem gosta já quer um preceito. Às vezes ela oscila rapidamente, assim. Ela não quer o preceito, quando eu quero o preceito, já vira um moralista, assim, né? E o Dharma, ele tem uma noção de preceito, de ética prescritiva, que é muito sofisticada, assim, não é uma coisa diretamente, né? Então, também acontece muito frequentemente, assim, a pessoa está interessada no budismo e daí ela pensa, o budismo não mata nem insetos, né? Ela se dá conta disso, assim. Ah, mas e vegetarianismo, né? Como é que fica isso? A pessoa tem que parar de comer carne para ser budista. E daí ela começa a ouvir as várias perspectivas que tem no Dharma com relação a isso, né? E não é uma resposta simples, não é um sim ou não. E aí? Se ela é radical, moralista da questão, não, mas o Buda disse que não é para matar, o Buda não podia matar, não podia prejudicar os seres, o budismo tem que ser vegetariano. Quem não é vegetariano é fajuto. Aí, mas pode ser que o Buda tenha comido ele mesmo carne. Grandes mestres comeram carne. Mas como é? Então, não faz sentido esse negócio. Eu quero um negócio certo. Ou pode comer carne ou não pode comer carne. E daí o Dharma vai sempre botar nuance, né? Sempre vai ter nuance. Peraí, de onde vem a carne? Né? Você diminuir de comer carne é melhor do que nada. Se diminuir o consumo, ou pensar no impacto que produtos em geral, não só carne, tem não só nos animais no ambiente, mas nos seres humanos também. Então, se a gente considerar o impacto, consumo consciente, a gente vai consumir ainda, a gente vai matar inexoravelmente, mas a gente vai diminuir o consumo. Será que isso não é melhor? Né? Então, será que a pessoa que come carne não pode praticar o Dharma? Claro que não. Claro que a pessoa que come carne pode praticar o Dharma. Não, se a pessoa abate animal, bom, mesmo que a pessoa fosse abatesse animais, né, o Buda deu uma solução, né? Tinha um praticante lá que era um açougueiro, mas um açougueiro na época significava que ele abatia, né? Não só cortava, ele abatia e cortava o animal. E ele falou assim, mas eu não posso fazer esse voto, porque como eu ganho a vida, não tem como mudar de trabalho, e aí como é que eu faço? Tem como praticar o Dharma? Aí o Buda diz assim, então tá, então tu faz o voto de noite, e de dia tu continua. Então, quando anoitecia, ele não matava mais nenhum ser, depois quando amanhecia, né, só o Buda, né, para vir com uma... A pessoa já pensa, mas o cara não pode, não tem jeito, não tem como flexibilizar essa situação aí. O Buda flexibilizou. Claro, depois, quando ele renasceu, ele vivenciava o inferno só metade do dia, né? Então, durante o dia ele vivenciava o inferno e à noite ele vivenciava um reino de prazer, de felicidade, assim, né? Então, é melhor do que estar no inferno 24 horas por dia, né? Que é o que aconteceria se ele não tivesse o voto metade do tempo. Então, se o Buda abrir esse tipo de precedente e fazer esse tipo de, né, flexibilidade, assim, nós temos que ter esse tipo de flexibilidade também. O Dzongchen Rinpoche, eu já disse isso no canal,
mas eu vou repetir. Ele muitas vezes ele diz que seria mais fácil e seria o budismo seria mais popular se ele tivesse regras claras, né? Então não pode comer peixe, não pode comer carne na sexta-feira, só peixe. Ou tem que se prostrar para Meca todo dia, 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Então, no caso do budismo, seria para Bodhigaya, né? Então, se o budismo se fosse uma questão só de cumprir umas coisas, o budismo seria mais compreensível, mais fácil para as pessoas entenderem, aceitarem e pronto delas. Virei budista, me prostro para Bodhigaya 3 vezes por dia, não como carne de porco, nem como carne de vaca na sexta-feira e sei lá. Qual é a outra tradição religiosa que a gente tem aí que pode botar mais um elemento assim, né? Aí tem como é que ser budista, como é que é o budista, o que é o budista? O budista é o cara que faz isso, é o cara que faz isso, aquilo e que não faz isso e aquilo. Tá resolvido, né? Aí, mas o Dharma do Buda tá sempre falando de causas e condições, está sempre falando de dependência, né? As coisas são dependentes de causas e condições. Então, o que pode ser adequado num momento pode não ser adequado no outro momento. Então, os preceitos, né, não matar é um croqui. Se é para salvar uma vida, claro que matar está previsto no preceito lá, que você salvar a vida tem precedência sobre matar, né? Então a pessoa não vai evitar de matar com a morte dos outros, sendo que se ela evitar de matar um ser, outros tantos vão morrer, né? Então ela vai lá e mata porque ela está salvando os seres. Ela não está matando com o objetivo de prejudicar um ser, ela está matando com o objetivo de beneficiar outros seres, né? Parece utilitarismo, mas é só uma semelhança assim, superficial, né? Então, também o mentir, né? Então, eu sempre lembro que quando a gente estuda Kant, né, pro Kant, mentir é uma coisa absoluta, né? É um imperativo, né? Porque, ou seja, não mentir é um imperativo, porque mentir acaba com a racionalidade, com a linguagem, né? Que vamos ver assim, não sei se é o que o Kant diz, mas na tradição ocidental é o que nos faz homens, nos faz seres humanos, é o que nos faz criaturas divinas ligadas a Deus e assim por diante. Então, se a gente mente, quando a gente mente, a gente está afetando algo que é da nossa essência, assim. Então, é pior dos crimes, né? Mas daí tem os casos extremos. Daí, por exemplo, né, a gente vai lá ler o Huckleberry Finn e ele entra nesse dilema moral porque ele está com um escravo fugidio dentro do barco com ele, né? E pergunta para ele onde é que está o fulano. E ele assim, mas eu não posso mentir, mas né, eu tenho que salvar o fulano. Então ele vai lá e ele mente. Né? Claro que o Mark Twain não entra na prerrogativa kantiana, né? Mas é isso, né? Então o problema da visão kantiana é que você entrega o seu melhor amigo para a polícia porque mentir é uma coisa que não se pode fazer porque vai acabar com a filosofia. A filosofia é o que é uma racionalidade com o discurso, com o que é mais importante para o Kant. Então no Dharma, não. Com certeza que o discurso não é mais importante. Que se for para salvar a vida até de um animal, você pode mentir. Você deve mentir, né? Até tem formas de Dharma que vão dizer, não, você fica em silêncio. O caçador pergunta para que lado foi o animal, né? Daí, em vez de dizer para o lado oposto, né? Você não diz, você fica em silêncio. Você está correndo o risco de vida também, né? O caçador está armado ali, né? Aponta o revólver para você, para que lado ele foi. Aí tem visões do Dharma que vão dizer que o preceito é mais importante, né? Consideradas inferiores, né? Pelo Mahayana, assim. O Mahayana vai dizer, não. Se você vai proteger o animal, você mente para o caçador. Então, tem uma virtude em mentir para o caçador nesse âmbito, né? Então a pessoa, ela sempre, quando ela ouve assim, mas no budismo isso, no budismo aquilo, e mesmo quando vai tratar de filosofia budista e de entendimentos da prática e de tudo mais, se ela quer respostas de sim e não, vai ser difícil, vai ser complicado para ela entender o Dharma, assim. As respostas de sim e não, na verdade elas estão acabando com a nossa cultura, isso é até um comentário fora do Dharma, assim. A gente não aceita a nuance, porque a nuance tem que pensar, né? O pensamento complexo é complexo. Então a pessoa não quer o pensamento complexo, ela quer uma resposta rápida. E a resposta rápida é o que nos leva para o fascismo, né? A resposta rápida é o que nos leva para a intolerância.
A resposta rápida é o que, né, é o que acaba com a reflexividade, é o que acaba com a complexidade, que é algo que é rico, né? A complexidade está me enrolando, complexidade é um negócio que enrola. Não, a pessoa está entendendo, né, que tem vários parâmetros, não tem só um parâmetro que é sim e não, né? Então o Dharma tem essa visão, entende isso, entende que quando a gente está querendo simplificar a força, simplificar é bom, mas quando a gente está querendo simplificar a força, a gente pode estar perdendo alguma coisa, né? Então não pode ter uma simplificação ad hoc, né? Tem que ter uma simplificação que surge naturalmente, que surge por um reconhecimento natural. E particularmente no Dharma, que primeiro, de início, a gente recebe uns sorrisos, né? A gente recebe muita acolhida quando a gente se depara com o Dharma, mas depois parece que é uma enxurrada de nãos. Então nada que a gente faz, o que a gente pensa, está correto, 100% correto. E isso faz parte do treinamento porque a gente está muito acostumado com o sim. O sim até que é um sim amaciador só, né? Então, no início tem um pouco disso, porque a pessoa, né, não vai espantar a outra do Dharma, mas depois vem o não. O não é avassalador, assim, né? O não é mal-humorado. A gente pensa, pra que eu fui me meter com nada? Já tá fundo demais ali, já tá meio difícil. Né? Assim, por vontade, a pessoa não vai querer sair mas aí tá levando não. Não é isso que você pensa. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Porque é um antídoto, né? Então, o que sobreviver, essa enxurrada de não, é o que realmente tem valor. Do ponto de vista intelectual, não é muita coisa. Então, é importante aguentar esse monte de não também, né? E depois do não é que vem uma coisa, que vem essa nuance, daí vem a complexidade, daí vem o depende, né? O depende é mais assustador, porque o depende põe a responsabilidade sobre a pessoa, né? Então a maioria das pessoas, muitas vezes as pessoas até para né, um desqualificado que nem eu, elas vêm me perguntar questões, né? O que eu faço? Porque a minha namorada é isso, e eu não sei aquilo, e agora como é que eu ajo de acordo com o Dharma com relação a essa situação? Né? E a pessoa está me contando uma perspectiva dela, e daí eu vou lá, entendo do meu jeito, e eu vou dar uma resposta. Não vou dar uma resposta, não sou bobo, não sou professor do Dharma, mas também já sei que professor do Dharma não faz isso. Quer dizer, algumas vezes, né, quando é muito claro, o curso pode fazer, mas de modo geral, né, você tem que assumir o que você está fazendo. Então você pode falar alguma coisa assim, se você fizer isso, aquilo, aquilo, se você fizer isso, aquilo, aquilo. Agora, né, joga a bola de volta para a pessoa, né? Porque se você daí você é o culpado, né? Se você está começando a assumir a responsabilidade por dizer sim ou não para as pessoas com relação a questões éticas que elas têm, aí, né, daí a pessoa tem alguém para, não fiz porque falaram para mim que, né, não, Dharma não é isso, você está sendo honesto consigo mesmo, daí a resposta é essa, né, seja honesto consigo mesmo, não se auto-engane. O que você vai fazer? Você vai fazer o que é melhor, o que você considera melhor, de acordo com o que você sabe, porque não tem outro jeito, não vai conseguir fazer de acordo com o que você não sabe, e eu não vou saber mais que você, pelo menos, né, com relação a essa situação específica. Então, a prescrição em casos específicos é muito rara, assim, né, não vai fazer, né. De modo geral, tem a prescrição dos votos, né, então a pessoa sabe que mentir, de modo geral, é ruim, se for para salvar uma vida, se for para produzir um benefício bem maior, ocasionalmente, né? Aí, os meios, como é que é? Os fins justificam os meios. Não é bem assim também, né? Então, porque também não tem uma coisa assim de eu me garanto do que eu estou dizendo que esse é um futuro, porque os futuros são contingentes, né? Então, tu não sabe se aquilo vai acontecer desse jeito ou daquele. E tu tem que tomar uma decisão, né? Aí tem todo o problema ético, né? O que o budista faz? O budista age como qualquer pessoa. Só que ele tenta refinar, tenta ser honesto e tenta refinar a questão dos hábitos que estão impedindo ele de ver claramente a questão, né? Então, quando aumenta a honestidade, diminui o auto-engano, a pessoa é mais ética, né? Essa é a ideia. Ela age menos impulsivamente também. Primeira coisa, né? A primeira coisa a pessoa ela nem pensa, né? Depois quando ela pensa, ela começa a pensar, né? Tá tudo cheio de viés. Daí ela vai eliminando os vieses, né? Então, a ética surge disso. A ética surge de eliminar o impulso, né? Que começa com a pessoa, né,
segurando a mão, assim, vai pegar a bolacha, né? Então a pessoa, mas isso é um cerceamento da minha liberdade, a minha liberdade é pegar a bolacha. Não, não, peraí, seguir os impulsos não é liberdade. Mas é tudo ponderado, aí não tem espontaneidade no Dharma. Não, também, depende. Não tem uma resposta, né? E isso está na base do entendimento da vacuidade, né? Da flexibilidade do caminho do meio. Então isso é importante entender. Não tem chão, né? Não, não tem uma... A pessoa nunca vai conseguir uma ideia que resolva. Nenhuma ideia resolve. A pessoa está atrás de um jeito de pensar que vai resolver, né? Mas a solução não vem de um jeito de pensar. A solução vem de uma operação mental que não é conceitual. Aí os conceitos eles não são um problema, né? Mas se a gente acreditar que tem uma solução ali dentro de uma formulação específica das coisas, né? Agora eu cheguei no imperativo categórico furado. Não pode ser. Kant está na base, está errado, assim, não pode ser como ele estava dizendo, assim, porque não pode ter base. Se tiver uma base intelectual, a base intelectual ela é furada, é um castelo de cartas, vai ter problemas. Então, é um apoio para uma mente supremamente flexível e que está livre de hábitos. Daí a conceitualidade ajuda. Se a pessoa tem alguma rigidez na mente, né? A mente, né? Nós estamos falando de uma mente não conceitual. Se ela tem alguma rigidez ali, algum padrão de hábito ali, aí tudo que ela conceitualizar vai estar preso dentro desses problemas aí. Vai ser conceitualizado errado com base nessas fixações e nessa falta de flexibilidade e assim por diante. Então, o ponto é remover os hábitos e reconhecer ou atingir essa flexibilidade natural. Daí os conceitos, né? Daí depende. Daí a pessoa pode aplicar isso e aquilo funciona. A fórmula a pessoa não vai ter com relação a nada, quer dizer, tem os preceitos, né? Os preceitos já são entregues assim. Eles já são entregues com a pessoa sabendo que eles têm essa generalidade problemática, assim. E que cada caso é um caso e que a fonte deles, por exemplo, a pessoa né, pecado, desobediência, né, quando tem teísmo, daí tem né, tu tá fazendo errado porque tu não tá, daí tem um jeito de dizer, mas você tá desobedecendo a tua verdadeira natureza, né? Pode ser, mais ou menos. Pensar em termos de desobediência do preceito não é o melhor. O preceito ele é um croquis para a sua experiência que vai dizer certo e errado. É óbvio, você vai cometer as não virtudes, e daí quando você tiver honestidade, tiver a mente clara, você vai ver os resultados negativos dessas não virtudes e você não vai querer cometer, é que nem tomar veneno. Quando você consegue, no início você não tem capacidade de distinguir assim, isso aqui é veneno. Quando você aprende que aquilo é veneno, você não toma mais. Mas pode ser que você tome um pouquinho, passe mal, e daí você isso aqui é um negócio que eu não vou tomar. Então tem essa experimentação também. Mas não é que a pessoa vai lá, pratica não virtude para depois descobrir, né? A pessoa, naturalmente, ela vai cometer erros, e daí os erros vão mostrar para ela vai depurando, né? E a gente está falando bastante de ética, porque em ética e nessa noção de budismo tem uma regra fácil de entender, não comer carne. Então, vamos lá, sou budista, não como carne. Porque muita gente acha que budista obrigatoriamente tem que não comer carne. Talvez seja melhor o budista não comer carne, mas não é obrigatório. Tem muito bom budista aí que come carne. Muito bom budista que come carne. Não é fajuto porque come carne, não está quebrando preceito. Tem toda uma explicação de por que não está quebrando preceito. Então, essa noção de... Mas isso também vale para ideias filosóficas, né? Para a pessoa que quer atingir também um entendimento da realidade com base num raciocínio, numa fórmula. Também não vai funcionar. Não vai ler um texto e descobrir, então as coisas são assim. As coisas são assim, agora está resolvido, não precisa... Né? Primeiro porque a pessoa tem hábito, depois porque não tem formulação possível que vai dar conta de tudo. Né? Então, nuance é importante. Não pode ter essa coisa de sim e não no Dharma, quer dizer... um caso muito particular em que vai funcionar sim e não. A maioria das vezes depende.
Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banana eu amalo de um energia one tem já sou essa peca já do tem de eu am só de já bem já na sua conta tu de os etar ba me jono todo do peroni jogo za zunda tu tem de me conhe pe mazamba osa sona gente se no pai gar de wan shu que tu peco que se gente sin da gente já de me tu jo tu panang wan jo tu no tu pantenor buyen ne ko pa molora sa ne londo de leta tu tem de pe me já son pe me riso de pe me dan la de com se suan pe ma de drama de so jindo ni pe me longe do de penden de wan de jumbo de ba yo ne pa dan de ba zin pe je bonan ko se já sen tem do Sun San Jago Rimpo Shengon do Kunda de Wancho Baja Bache com Sato da Passa so Adel so Jinja Lab do so Shina Sangwe Baje Joa Dan Zan Balon de Rupa Jende Loba Ma Hon Baja Guru Pemasa de Ken Loja Zon Loja Zan Lisa Zon Jaba Pedro de Shosun Nangwa da Mira do Sungele Show